Olá, boa noite. Se você estiver nos ouvindo, eu queria que você mandasse sua mensagem aí pelo chat. Eu, para transmitir hoje, eu não vou aparecer na imagem. Então, vai aparecer só o PowerPoint. Mas vocês vão conseguir ouvir a minha voz e aí vocês vão poder acompanhar o PowerPoint. Eu queria saber nos comentários aí se o pessoal está conseguindo me ouvir bem. E se vocês estiverem me ouvindo, se vocês estão vendo aí escrito Êxodo 25, verso 8. Tá bom? Só para a gente ver se está transmitindo. Se você aparecer, trava. Se você aparecer, trava. Pelo que eu estou vendo aqui, tem duas opções. Ou eu apareço e não aparece o PowerPoint, ou eu não apareço e sai a minha voz, mas o PowerPoint aparece. Então eu prefiro que apareça o PowerPoint, não precisa ficar vendo eu, né? As pessoas vão participando só pelo PowerPoint. Você pode falar baixinho, porque não dá hora. Assim que não. Eu quero estar sentando. E você vai Oi, meu amor, tudo bem? Você está aí? Me diga aí se você está visualizando a tela do PowerPoint e se está me ouvindo. Lelinda, seja bem-vinda. Ai, do céu. Lelinda, seja bem-vinda.
Olá, Alex, tudo bem? Geunice Cipriano, boa noite. Um abraço para vocês de Cajati, né? Julião Melo, seja bem-vindo, Julião Melo. Um abraço para você, viu? Como é que tá a igreja aí do Santa Rita? Alex Azevedo, um abraço para você, Alex, que tá aí. Tá me ouvindo bem agora, Alex? Eu estou com fone e se tiver boa o som, me dá um toque aí, tá bom? Jane Melo, um abraço para você, Jane. Vocês estão conseguindo ver a tela do PowerPoint aí? Me farão um santuário, habitarei no meio deles? A gente entrou mais cedo aqui para já fazer os testes. Vocês não vão me ver hoje, né? Mas vão conseguir ver o PowerPoint pelo menos. Então eu prefiro que vocês vejam o PowerPoint, né? Do que ficar me vendo. Que bênção estar aqui com vocês. Faltam 2 minutinhos para 7h30. Deixa eu ver se está certo. Me falta 2, mas aqui já falta 1 já. E a gente já vai começar então. Joseph, bom dia, boa noite, meu amigo Joseph. Um abraço para você e pessoal aí do Peba, tá bom? Antes da gente começar, eu tem algumas duvidazinhas aqui que o pessoal está me mandando, e eu queria dar boas-vindas para todos, já que estão aqui, né, que já entraram pontualmente. João Alberto Pautassi, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite para você. Uma pessoa me mandou uma mensagem, eu vou estar respondendo. Então, assim, as mensagens que vocês me mandam, eu vou responder. Mandaram aqui no PV, né, em particular. Não mandaram aqui, mandaram diretamente para mim. E eu vou responder aqui, tá bom? Então, enquanto a gente não dá o horário ainda, a gente vai respondendo algumas perguntas. Sobre ontem, alguém ficou alguma dúvida? Você pode mandar aqui a sua pergunta, tá? Se der tempo de eu responder aqui, eu já respondo por aqui mesmo. Se não, eu respondo depois em particular. Bom, me mandaram aqui. Oi, tio, um abraço para você, viu, tio? Pra tia Maria, tá bom? Olha cá, mandaram a resposta. Bom dia, irmão Odair. O nome não vou falar o nome, né? Eu sou irmão de tal pessoa, mas também não vou falar o nome, né? Obrigado por compartilhar com a gente a palestra sobre o santuário. Estamos gostando muito. Eu tenho uma pergunta, que talvez seja meio até, meio boba, né? Mas se as tábuas da lei foram feitas do trono de Deus, como que elas se quebraram? Quando Moisés ficou bravo com o bezerro de ouro. Talvez essa pergunta nem tenha resposta, mas eu fiquei com isso na cabeça. Estaremos assistindo você hoje à noite. Daqui, estão lá nos Estados Unidos, né? Um abraço. Então vamos lá. Bom, quando Moisés quebrou as tábuas, ele não quebrou as tábuas porque ele estava irado, tá? Vocês precisam só entender isso. Porque o contexto é o seguinte: Moisés, antes de subir para o monte, o povo tinha dito o seguinte. Oi, Ellen, tudo bem? Um abraço para você, Laura, João Alberto. Quando Moisés, antes de subir para o monte, o povo disse assim: tudo que o Senhor disser, nós faremos, né? Então o povo faz, entre aspas, uma aliança egípcia, né? Não sei que são aliança egípcia, né? Mas é tipo assim, baseada nas obras deles. Não, se o Senhor falar, a gente faz. Eles colocaram o poder sobre eles, né? Eles achavam que poderiam. E aí Moisés sobe para o monte, e aí quando ele volta com as tábuas da lei, na verdade, aquele ato dele, as pessoas falam assim, nossa, mas como que Moisés quebra as tábuas da lei e Deus não faz nada com ele? E ele vai lá e bate na rocha, só bate na rocha e Deus não deixa ele entrar na Canaã. Se você olhar,
a atitude de Moisés batendo na rocha é muito menor, entre aspas, de consequências, né? Assim, aos nossos olhos, do que quebrar as tábuas da lei. Então, quando você olha para Moisés quebrando as tábuas da lei, que ele recebeu da mão de Deus, que Deus fez, entregou para ele, para me levar para o povo, e Deus não faz nada, manda ele subir no monte, manda ele fazer a pedra e dá de novo a pedra para ele. Então, assim, o que Moisés estava fazendo era defendendo a honra de Deus, né? O povo falou assim, vocês disseram que servir a Deus, que Deus pega e dá como diz, um presente para nós, e vocês não são dignos de receber esse presente que Deus nos deu, né? Então, ele por amor a Cristo e ao que Deus tinha dado para ele então quebra essas tábuas, né? Para reivindicar o caráter de Deus diante dos próprios que estavam transgredindo essa lei de Deus, tá bom? Chegou quem faltava, né, Ellen? Claudinho Lopes. Regina Santana, seja bem-vinda. Laura Douglas Medeiros. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Um abraço para vocês. Então, gente, eu vou só repassando, então, aqui, quando o pessoal já está entrando, eu já vou começar, que já deu horário, eu quero começar pontualmente para a gente não ter problema aqui. Se a gente tiver algum problema, a gente já está andando, né? Então, vamos lá. Ontem nós começamos aqui, eu vou dar uma para aqueles que não participaram ontem, né? Nós vimos aí que Deus, eu só vou passar por cima, não vou entrar nos detalhes, tá bom? Deus pediu para que fizesse um santuário para ele, né? Para que ele pudesse habitar no meio do povo. E antes da gente dar sequência, eu queria chamar você que está aí na sua casa, reunido com amigos, com a família, para a gente ajoelhar, e se você puder aí, né, e a gente ajoelhar e fazer uma oração, pedindo a Deus a bênção para esse estudo e a sequência dessa noite, tá bom? Vamos orar? Santo e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, pelo dia tão produtivo que o Senhor nos deu hoje. Quantas bênçãos o Senhor deu em nossas mãos. Todos nós estamos bem cansados por atividades que realizamos no dia de hoje, mas estamos felizes porque essas bênçãos que o Senhor nos deu irão nos ajudar por muitos dias aqui. Amém, Deus. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos enviou, pela bênção recebida. E abençoe agora, por favor, Senhor, os lares, onde quer que nós estejamos, por meio da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, levar a mensagem do tempo que estamos vivendo e a compreensão do tempo que estamos vivendo para nos preparar para tal. Amém. Abençoe os lares, as famílias, os filhos, as filhas, o esposo, a esposa, os amigos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, para que possam compreender a mensagem dessa noite. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, para que você que chegou agora e ainda não... Oi, Kátia, um abraço para você, viu? Joelma, Regina Santana, sejam todos bem-vindos, né? Estão todos me ouvindo bem? Dá só um joinha aí, ou fala que tá ok. Hoje vocês não vão me ver, né? Porque o objetivo é que vocês vejam o PowerPoint e vocês possam acompanhar. Mas se vocês estiverem me ouvindo bem, já é o suficiente para vocês compreenderem, né? Então vamos lá. Então nós começamos ontem, né? Essa primeira parte, nós vimos alguns detalhes do santuário e nós vimos que o santuário, né, ele é dividido em três partes, né? Na verdade, partes. A primeira parte fica lá que é o povo, né? Que fica lá de fora do santuário, organizado em três tribos ao redor do santuário. Depois nós temos o pátio, né, que nós estamos vendo ainda, o pátio nós estamos estudando. Depois nós vamos ver a parte do santo e o santíssimo, né? E o que cada uma dessas coisas tem relação com o plano da salvação. Então nós vamos ligar isso com a verdade presente. E no tempo, quando nós chegarmos ao fim desse estudo, nós vamos entender o que é verdade presente em relação ao santuário, tá bom? Nós temos que o santuário, ele é a coluna dorsal do adventismo, onde nós temos ali todas as nossas doutrinas ali dentro do santuário, né? Para que nós possamos compreender a nossa igreja, o nosso esquema de doutrina, né? E poder estar firmados nela, né? Cristiane, Andresa,
Lloyd da Silva Santos, seja bem-vindas. Lurdinha Enéas, Regina Santana, Júnior Costa. Júnior Costa. Jane Melo. Que Deus abençoe vocês, né? A gente está repassando aqui algumas coisas que a gente viu ontem, então nós vimos que o santuário... vocês estão conseguindo ver o PowerPoint aí direitinho? Nós vimos o santuário, né? Ele tinha a parte externa dele, né? Que era feita com cortinas, o que representava as colunas e as cortinas. Vimos que a cobertura do santuário era feita de pele de texuga, a primeira cobertura, né? Era simples, né? E humilde. E depois a parte interna do santuário, externa que eu digo, né? Que é a parte que fica do lado de fora, toda ela, que é a parte que toca a terra, tem ligação com o chamado bronze, né? Representando o sacrifício de Cristo, né? Então vamos lá. E aí depois nós vimos que Deus organizou, né, o santuário e ele ficou no centro do seu povo, e do centro do seu povo, então, ele tinha acesso, todo o povo tinha acesso direto da salvação, né? E diariamente eles conviviam com esse ritual e de como Deus planejou e apresentou o plano da salvação de uma forma, numa maquete, né? Num plano que o povo pudesse compreender claramente o que Deus estava fazendo para a ação do homem. Nós vemos que a parte externa representa, então, a natureza humana de Cristo, e a parte interna representa a sua natureza divina, né? Que foi velada, né, pela própria natureza humana, né? Cristo foi revestido com a natureza humana, mas ele é 100% divino e ele é 100% humano. Como explicar isso? Eu não sei, irmãos. Não sei como explicar como é que uma pessoa pode ser 100% Deus e 100% homem. Somente a eternidade a gente vai compreender alguns relances sobre essas coisas. Isso vai ser plano para a gente estudar por toda a eternidade. Eu sempre costumo dizer que o dia que eu compreender Deus, ele deixa de ser Deus. Porque ele é muito grande, eu não tenho como entendê-lo, porque ele é muito grande e eu não tenho como compreender Deus. Então a gente vai estudar Deus por toda a eternidade, né? Maria do Carmo, seja bem-vinda também, viu? Elivane Andrade, a gente está só repassando. Então nós vimos que Deus tem o outdoor, né? Que Deus criou o outdoor, nós vimos lá em Abacuque, né? Que são lugares onde Deus se manifesta e que um portão pode estar pregando a mensagem, né? Nós vimos o portão de Brandenburg, o portão de Buckingham, nós vimos aqui um portãozinho, né? Florido, onde vocês só imaginaram, não viram, né? Então espero que o Espírito Santo tenha mostrado para você. Cláudia Medeiros, seja bem-vindo, Cláudia. Quem está mandando? Lloyd, o Dadai Arroz está mandando um abraço para vocês, viu? Margarete Ferreira Mendes, chegou, né? Você já escutou aqui, mami, né? Laura Douglas, Charles Matos, um abraço, viu, Charles? Sua mãe está aqui, sentadinha, assistindo. Mandou um abraço para você também. Então a gente está repassando aqui o que a gente viu ontem, né? E aí depois nós vimos aqui que um outro portão, né, sobre música, né? A pessoa dessa casa provavelmente gosta de música. E aí nós vimos um outro portão, né? Faz ali, né, uma gambiarra, como disse a Julinha aqui, para poder o carro caber na garagem, né? Talvez tinha um carro hatch, teve que comprar um, e aí teve que ampliar, colocando 2 tambores aí no portão para poder caber o carro, né? E nós vimos um outro portão, né, que também prega uma mensagem, que é um portão com um dragão cheio de algemas, né? Aqui tem esse de Dublin, na Irlanda, e esse aqui é o de Anthony Gaudi, né? Também um portão do dragão, também mensagem, né? E nós vimos esse portãozinho aí, que também prega uma mensagem, leva as pessoas. Ô, Silvia Letícia, um abraço para você, viu? E Gilciane Cipriano, um abraço, viu, Gilciane? Ana Maria Ferreira Rosa, seja bem-vinda também. A gente tá só repassando, tá, gente? O pessoal que tá chegando agora tem que às vezes ficar repetindo, né? E a gente tá repassando o que a gente viu ontem, rapidinho. E nós paramos aí, nós vimos Abacuque, né? Então o Senhor respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. E nós vimos que o outdoor de Deus, né? E o maior outdoor de Deus estava ali na parte externa do santuário, já pregando a mensagem. E nós vimos que o portão do santuário, o santuário ele tem 45 metros de comprimento por 22,5 de largura. E se você traçar um X, né, dos cantos do cada canto do muro até o outro canto, e depois dentro desse, você divide no meio, né, e traça o X,
e você vai encontrar ali onde ficam os móveis exatamente na forma correta. Tudo era colocado de forma, não era assim, o homem chegava e colocava de qualquer jeito, não. Tinha toda uma matemática, um sistema de construção, né? Eu vi hoje o irmão aqui está construindo um fogão a lenha para a gente aqui, e ele desenhou todo o fogão na parede, colocou o esquadro, colocou ali o nível, prumo, para tudo para fazer direitinho. Se fosse eu ia fazer, irmãos, eu ia encher de massa para acertar a altura. E o santuário também tinha tudo isso, tinha os esquadros, tudo certinho alinhado, os móveis não eram colocados de qualquer jeito. Então, a pia, o altar de sacrifício, a pia ficava exatamente ali no lugar certo, em todas as posições era sempre no mesmo lugar, né? O portão do santuário, ele tinha mais ou menos 9 metros de largura. Num total de 22, era quase que a metade da entrada, né? Como se assim, a primeira porta era bem larga, né? Para o acesso, a pessoa ter acesso ao plano da salvação. Um abraço pro Verbete e pra Aline. Tá bom, tá bom. Aqui a gente chama, o Ebert aqui a gente chama de Verbete, tá? Só pra vocês saberem. Tá? Tá, vai ser dado um abraço pro Ebert e Aline, tá bom? E então nós vimos que o plano da salvação, ali, a entrada do santuário, representava Deus oferecendo a salvação para o homem de maneira ampla, para que o povo pudesse ter todo esse acesso. Joyce Almeida, Maria Antônia, seja bem-vindo. Matos, né? Vamos lá. E aí, nós vimos aí sobre as tábuas da lei de Deus, né? Como nós imaginamos a tábua da lei de Deus, muitos de nós imaginamos como pedra, né, de rocha, que foi tirado lá do Sinai, e nós vimos aqui quem tábuas da lei, né? Nós vimos lá em Êxodo 32, verso 16, que quem preparou as tábuas da lei foi o Deus, entregou para Moisés, né? Ele entregou lá em Êxodo 24, verso 12, entregou essas tábuas para Moisés. E depois nós seguimos a visão de Moisés, né, que ele subiu com um monte, não só foi ele que teve essa visão, foram 74 pessoas quando eles subiram para receber as tábuas da lei, e estavam lá em cima e eram 72 pessoas, não era 73 pessoas mais Moisés, né? E depois essas 73 desceram e Moisés subiu para receber as tábuas da lei, né? Depois nós vimos que Ezequiel teve a mesma visão que Moisés teve. A visão de Moisés, eles viram com um pavimento de azul, de pedra de safira. E depois Ezequiel vai ter a mesma visão lá em Ezequiel 1, verso 26, mostrando que essa visão de Moisés era uma relação direta com o trono de Deus. E Ezequiel 10:1 também mostrando isso, que era o trono de Deus e que o próprio Jesus estava sentado nele, nesse trono. E a Sra. White diz que a base do governo de Deus é a sua lei. E aí nós vimos lá, as primeiras tábuas foram retiradas de onde, então, né? As primeiras tábuas da lei, que eram feitas de pedra de safira, está lá em Números 15:38, né? Que Deus vai dizer assim que nós temos que colocar um laço lá, né? Os judeus tinham que colocar um laço azul amarrado nas suas vestes, para que quando olhasse para esse laço azul, se lembrassem das tábuas da lei, que também eram de pedra de safira e eram azuis, né? Que foram tiradas da base do trono de Deus. E então, Moisés ali, apresentando essas tábuas da lei ao povo, né? E ele quebra essas tábuas, essas primeiras tábuas foram quebradas devido ao pecado do povo, né? E eu até fiz um comentário aqui no começo, né? Deus não puniu Moisés por quebrar as tábuas da lei que Deus criou, que representava o seu caráter, que foi tirado da base do seu trono, mas Deus puniu Moisés por ter batido na rocha. Parece até que Deus é injusto, né? Na verdade, lá na rocha, Moisés, ele desvirtuou o plano da salvação, né? Porque a rocha representa Cristo, e ela só seria ferida uma vez, né? E ela já tinha sido ferida lá atrás. Lá atrás, Deus tinha falado assim para Moisés: fere a rocha. E quando Moisés feriu a rocha, saiu água, né? E lá na frente, Deus falou: toca a rocha, né? Ou fala com a rocha, não lembro qual que era. Eu sei que não era para ferir a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha novamente. Moisés teve uma atitude, entre aspas, né, de rebeldia, né, contra o povo e contra Deus, e ele deixou os seus sentimentos aflorar, né, e ele tomou uma atitude que isso não permitiu que ele entrasse na cidade de Canaã. Mas ele quebrou as tábuas da lei e Deus não fez nada com ele. Já parou para pensar nisso? É que quando ele quebrou as tábuas da lei, ele estava reivindicando o caráter de Deus e a palavra de Deus, né? E cobrando do povo uma atitude, vocês não merecem, né? Então, ali, Deus não o puniu. Tem outros detalhes que a senhora também comenta, eu posso pegar o texto para vocês e mostrarem, né? Que a senhora fala sobre essa questão de Moisés ter quebrado as tábuas, né? E aí, nós paramos aí.
nós vimos que o azul, então, representa a lei de Deus e a sua majestade, né? E a primeiro portão, nós vemos que tinham 4 cortinas. As 3 primeiras cortinas eram azul, e a segunda era vermelho, a terceira era púrpura e a quarta era branca. Então nós vamos ver que o portão de Deus, ele também pregava uma mensagem, né? Então vamos lá, o vermelho, e o que representa vermelho? Então a primeira cortina era azul, a segunda cortina era vermelha. Por que vermelho? Porque lembra que eu falei para vocês que o santuário tudo tem uma explicação, tudo tem um detalhe, desde as cores até as ervas e essências que usavam dentro do santuário tem uma representação bíblica e de um porquê lá dentro. Nada é colocado à toa. E quando você vai para Isaías 1,18, você vai ver o que representa, então, o vermelho, né? E lá diz assim, ainda que os seus pecados sejam vermelho como escarlata, né? Ou vermelhos como carmesim, quando vocês confessarem, vinde e razoar, né, vocês serão purificados, né? Deus, então, mostrando que o vermelho representa o pecado. Mas também, em outra situação, o vermelho pode representar o sangue de Cristo, que é a nossa remissão, né? Mas aqui, nesse sentido agora, nessa aplicação, no santuário, ele tem a representação, então, do pecado, né? O homem transgredindo a lei de Deus, né? Então, a próxima cortina que nós vamos ver, né? Que essas cortinas, são 4 cortinas, mas somente as três eram vistas na entrada. A última cortina não era vista a entrada, ela só era vista a saída, né? E quando você saía, você não via as outras, só via essa outra, que nós vamos ver já já. E aí a terceira cortina é a cor púrpura, né? Que era uma cortina púrpura que tinha, então, formando ali outra parte do portão, né? E o púrpura simboliza o poder, realeza, dignidade e misericórdia. Quando você vai na Bíblia e você chega lá no Apocalipse, você vai ver uma mulher que está lá no Apocalipse, são 2 mulheres, uma vestida de sol e uma vestida de quê? De púrpura. E que mais? E carmesim. Carmesim que cor é? Vermelho. Então nós vemos aqui uma mulher vestida de sol e uma outra vestida de vermelho e púrpura. Engraçado que essa que está de vermelho e púrpura, ela não veste azul, também não veste branco. E isso representa o que essa mulher tem em relação ao santuário. O vermelho representando o pecado, então ela tem o cálice da ira da sua prostituição, do seu pecado, e ela veste púrpura, ou seja, ela se apresenta como digna, como uma realeza, né, que ela é digna de misericórdia, que o povo deve respeitá-la, né? Mas, na verdade, ela é uma mulher pecadora, uma prostituta. Então, lá em Apocalipse, essa mulher vai estar vestida de carmesim e de púrpura, ok? Qual seria a púrpura? Púrpura seria o violeta, como se fosse um violeta, né? Vocês vão ver que isso está lá estampado na igreja romana. Essa cor é bem usada por eles, ainda até hoje, como sacerdócio, né? E então o púrpura representa tem esse significado. Aí, olha só, isso aí para vocês terem uma ideia de que é uma pedra de safira, né? O que é uma pedra de safira? Aí é uma pedra de safira preparada por um homem, né? Imagina isso aí, uma pedrinha de safira, que bonito que é isso aí. Mas agora imagina como eram as pedras, né? Que Deus entregou para o homem. Eu fico imaginando que beleza e que coisa fantástica devia ser aquilo que estava na mão de Moisés e que hoje nós não temos mais ela, como diz, para que nós possamos ver, porque Moisés a quebrou, né? Então Moisés entregou essa pedra de safira retirada do trono de Deus e entregue para ele como base do governo de Deus, que é a sua lei, que é contra ela que Satanás se rebelou no céu e vem se rebelando aqui na terra, né? Quem está estudando a lição da Escola Sabatina dessa semana e lendo os comentários, você tem que ir lá nos comentários do Espírito Profecia. Que fantástico está os comentários do Espírito Profecia em relação à lição da Escola Sabatina. Vá lá, leia, estude, você vai entender o que Deus está falando sobre a lei, sobre a sua palavra, sobre a obediência, e você vai ver que Satanás sempre pregou: desobedeça e viva. A lei é injusta, ela te escraviza, mas a lição demonstrando claramente que a lei de Deus e a sua palavra é possível ser obedecida, né? Fantástica a lição. Vá lá, estude, você vai ter muito argumento para estudar
e conversar com os seus amigos durante o sábado, na revisão da escola sabatina, pela internet, né? Então, olha só, eu achei aqui umas imagens, essa é uma imagem que eu achei na internet, né? Das tábuas da lei. Acho que as tábuas da lei bem mexeriquinha, né? Bem fraquinha. Eu não imagino que mas são as únicas mais parecidas, né? Que seriam azuis, né? Pedra de safira. Mas eu não imagino essas pedras recortadas, mal recortadas, como está aí, né? Que vocês estão vendo aí na imagem. E dentro ali, né? Como se fosse dentro do arca, né? As tábuas da lei, a vara de Arão florida e o maná, né? Nós vamos estudar isso mais para frente para ver o que significa cada um desses detalhes. Agora, quando você ia fazer o sacrifício, então você chegava no santuário e você entrava por esse portão e você via essas três cortinas, o azul primeiro, o vermelho e depois o púrpura. E você entrava com o cordeiro. Eu quero que você assistindo e você imagine isso. Você entrava com o cordeiro, né, dentro do santuário. O primeiro móvel que você avistava dentro do santuário era o altar de sacrifício. E ali no altar de sacrifício você levava o seu cordeiro para então ser morto. E esse cordeiro que ia ser morto era você quem o iria matar. Então nós vemos agora, quando você entrava, a primeira cortina que você via era o azul, que representa o quê? A lei de Deus. O vermelho, que representa o quê? O pecado, a transgressão da lei, né, que veio anteriormente. E depois você via a violeta, que representa a misericórdia de Deus. Olha que coisa interessante. Então, quando você entrava dentro do santuário, e quando você passava em frente aos portões do santuário, os portões do santuário pregavam uma mensagem. Uma mensagem de que a lei de Deus é a lei do universo, e que esta lei representa o seu governo, e que essa lei, se for transgredida, nós merecemos a morte. Mas ali no santuário, Deus oferece, então, o perdão. E aí, então, você vê, transgredir a lei de Deus, você vai entrando no santuário, você passa ali pela cortina, a primeira cortina azul, transgredir a lei de Deus. Cometi o quê? Um pecado. Próxima cortina vermelha. E aí vem a violeta. E a violeta, que é o puro, ele é formada do quê, irmãos? Ele é formada da união do azul com o quê? Com o vermelho. Então, quando o azul e vermelho é o quê? A justiça de Cristo, né? Que nos dá sua misericórdia, que representa o violeta. Então, a fusão do amor de Cristo, a sua justiça e a sua morte, nos dando a justiça para que nós pudéssemos, que transgredimos a lei, readquirir o direito de ser um cidadão do céu e viver eternamente com Deus. Então, as cortinas estavam ali dando uma mensagem. Transgredi a lei de Deus, merecia morrer, mas o Senhor me oferece a sua misericórdia. Isso diariamente ali acontecia, as pessoas entrando e passando ali em frente e as cortinas pregando uma mensagem para o povo de Deus. E para nós também. E tinha uma outra cortina, que era a quarta cortina, que não era vista a entrada, ela só era vista a saída, que era a cortina branca, que a gente vai falar dela já já. Só que quando você entrar, quero que você imagine aí, você vai entrando pelo portão do santuário. Quando você vai entrando pelo portão do santuário, você passa por essas três cortinas e você vê essa mensagem, e agora você se depara com o altar de sacrifício, e do lado desse altar há ali um sacerdote esperando você para que você possa fazer o ritual de confissão e arrependimento dos seus pecados. O arrependimento já aconteceu antes, você só veio agora tornar isso público, né? Então, quando você chegava, o sacerdote fazia uma pergunta para você. Você chegava ali, o sacerdote perguntava para você, onde está o seu pecado? Essa era a pergunta que ele fazia para o pecador que estava ali chegando com um cordeiro na mão. E quando ele chegava com esse cordeiro, ele perguntava, onde está o seu pecado? E você tinha que responder, nesta vítima inocente. Olha só como Deus ia trabalhando no homem, né? Não era só chegar lá e matar e ir embora, não era assim. Deus queria que eles aprendessem uma lição de que pecado tem consequência, e a consequência é a morte. Ou é a sua morte, ou a morte de alguém inocente por isso. Né? Então Deus queria mostrar para que o homem não voltasse a cometer os mesmos, né? Para que ele se arrependesse e abandonasse. Era uma lição que Deus estava dando para o homem ali. A senhora White disse que Adão chorou amargamente quando ele teve que fazer isso, né? Sacrificar ali um cordeirinho por causa da sua transgressão, né?
E foi ele que foi o responsável por ele fazer isso. Não foi Eva que matou o cordeiro, né? Foi ele mesmo. Aí, quando ele fazia outra pergunta ainda. Ele perguntava para você qual o resultado do pecado. Olha quantas perguntas de meditação para você entender realmente de forma racional que pecado traz consequências e a consequência é a morte, né? E aí você respondia, a consequência do pecado, o resultado do pecado é morte, ok? E então ele partia para outra pergunta ainda. Quem deveria morrer? Para mim essa é a mais difícil de ser respondida. E a resposta, né, que ele faria, que você tinha que dar. Quem deveria morrer? Aí a resposta é, eu teria que morrer, mas como eu não quero morrer, eu trago essa vítima no meu lugar. Olha que coisa, irmãos. É como se Deus estivesse fazendo, quem teria que morrer sou eu. Então o homem reconhece que errou, reconhece o seu pecado, e ele agora admite que se ele não fizer isso, ele está perdido. E então ele agora aceita o sacrifício de Cristo, e ele agora, aceitando o sacrifício de Cristo, ele recebe o perdão de Deus. Mas ainda não está na hora ainda, não recebeu esse perdão ainda, né? Amém. Então, olha só, aí, antes de você matar o cordeiro, você pegava esse cordeiro, colocava a mão na cabeça dele. Quem fazia isso era o pecador, não era o sacerdote, era o pecador que fazia isso. Ele colocava a mão sobre o cordeiro, o sacerdote ficava ali ao lado, e você confessava o seu pecado nos ouvidos desse cordeiro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Ali, nesse momento agora, nessa situação, eu sei que o sacerdote também representa Cristo, mas tudo no santuário representa Cristo. Mas ali está uma representação de Cristo no momento do sacrifício e em outro momento. No momento que nós estamos vendo ali, o cordeiro representa Cristo. E aí, então, quando ele confessa para o cordeiro, ele não está confessando para o sacerdote, que é um outro homem. Ele está de forma, como se diz, simbólica, de forma simbólica, ele está confessando o seu pecado para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele faz isso, ele confessa o seu pecado. E como é que era essa confissão? A confissão não era de qualquer jeito, irmãos. Então, ele pegava o cutelo, né, e sobre a vítima do cordeiro, e fazia uma confissão exata, nominal e audível. Não era simplesmente falar assim, perdoa os meus pecados. E muitas pessoas hoje fazem esse tipo de oração. Senhor, perdoa os nossos pecados, os meus pecados. Mas quais pecados? Nós precisamos elencar esses pecados, né? Você precisa mostrar quais são os pecados que você quer confessar. Porque senão, como é que Deus vai te perdoar? Então, eu sempre digo assim que existe um livro que foi editado pela Casa Publicadora, que é chamado Superstição e Ocultismo. O título do livro não tem nada a ver com o que está escrito dentro do livro. Se tivesse sido trocado o título do livro, você entenderia muito melhor, talvez as pessoas tivessem até lido mais. O pastor que escreveu esse livro, ele mostra umas coisas interessantes de como confessar pecados, né? E ele diz que nós deveríamos, primeiro, lá no nosso quarto, né? As portas fechadas, né? Sempre apresentar a Deus todos os pecados que nós nos lembramos. Então a gente vai a Deus e fala, Senhor, me perdoa por causa desse pecado. E quando você acabar de... Porque, irmãos, não tem jeitinho para as pessoas acham que Deus vai dar um jeitinho. Não, mas se eu tiver um pecadinho só, Deus vai não tem problema, Deus vai me levar para o céu. Não. Se esse pecado é conhecido da sua parte, você sabe que Deus não aprova, e Deus já mostrou para você que dessa forma, e você continua fazendo, você está em rebelião. E Deus não vai dar um jeitinho para levar você para o céu, se você não tiver confessado esse pecado. Então, esse pastor vai mostrando que nós deveríamos, então, confessar todos os pecados que nós lembramos e dar nome para ele. Senhor, por favor, perdoa o meu pecado, porque eu vi que eu deveria ver, eu toquei em coisa que não deveria ter tocado, eu desejei tal coisa, eu fiz tal coisa, eu agi de má fé. Então, nós devemos confessar cada um dos nossos pecados de forma audível, exata e nominal. E depois que a gente fala assim, e agora? Eu não lembro de mais nenhum dos pecados que eu tinha no passado. Então, Deus tem desejo e Ele enviou o Espírito Santo para nos mostrar todos os nossos. Ele vai nos convencer da justiça, do juízo e do que mais? E do pecado.
Então, ele vai nos mostrar onde é que... Então, você vai clamar a Deus pedindo ao Espírito Santo para que ele te ajude. Aí, para ter uma ajudinha agora, ainda o Espírito Santo não vai entrar em ação agora de forma ainda direta. O que você vai fazer agora? Você vai pegar os 10 mandamentos e vai pegar o primeiro mandamento e pedir para Deus, o Espírito Santo, por favor, me mostra onde eu transgredi o primeiro mandamento. E ele vai te mostrar e você vai fazer o quê? Confessar e vai se arrepender por esse pecado que você cometeu. Aí você passa para o próximo mandamento, você vai passando mandamento por mandamento. A hora que você acabar os 10 mandamentos, né? Olha só, você, mas eu não consigo orar tanto tempo, tá vendo? Só nisso aqui você já vai levar um tempão de oração, só em confissão de pecado. Você ainda não conversou nem conversar com Deus, você está só nos preliminares, como diz, mostrando o seu arrependimento pelos pecados que você cometeu, para que Deus possa justificar você diante do universo e te levar para o céu sem correr risco de rebelião no céu novamente. Então, depois dessa confissão exata, nominal e audível dos 10 mandamentos, você vai agora clamar pelo Espírito Santo, pedir para que ele te ajude a se lembrar de pecados que você não se lembra e que você cometeu e que está anotado no seu livro. E aí, quando você começar a fazer isso, pedir, o Espírito Santo vai trazer à sua memória esses pecados. E às vezes não vai ser nem ali na hora que você está confessando. Às vezes acontece de ser ali na hora, mas às vezes ele vai esperar você um horário do dia ou da semana ou qualquer outro dia, ele vai te chamar e vai te mostrar, olha, lembra disso? Isso aqui é um pecado que você cometeu no passado. Você precisa confessar e se arrepender. E naquele momento ali você já pede para Deus para que ele te perdoe, você já confessa e se arrepende. Então o Espírito Santo vai trabalhando em nós de forma mais, como se diz, tranquila, e a gente vai fazendo isso de forma didática e vai aprendendo, né? E é isso que o santuário nos ensina. Então ele confessava de forma exata, nominal e audível. E quando ele terminava de fazer essa confissão, o próprio pecador dava o cutelo e ele então regulava o cordeiro. Ele cortava o seu pescoço e dali ele tirava o sangue. Então o pecado, quando ele entrou, quando a pessoa entrou no santuário com o cordeiro na mão, o pecado estava sobre as costas do pecador. Oi, Micheline, um abraço para você. Moraes, Saulo Vieira Jardim, seja bem-vindo. Regina Santana, Yolanda Santos. Ok, acho que já vi todo mundo aqui. E aí, manda um oizinho pra gente aí, você que tá aí assistindo e não falou um oi pra gente, tá bom? Para que a gente possa ver você aí, tá bom? E aí, depois que ele fazia essa confissão, ele entrava dentro do santuário, o pecado estava sobre o pecador, e agora, quando ele fazia essa confissão, ele passava o pecado que estava sobre o pecador para o cordeiro. E quando ele passava para o cordeiro, ele degolava o cordeiro e ele pegava o sangue. Então o pecado estava sobre o pecador, passou para o cordeiro e agora está no sangue do cordeiro. E aí ele pega esse sangue e ele vai entregar para o sacerdote esse sangue, num cadinho, numa vasilhinha, né? Esse sangue. E agora o sacerdote vai colocar esse sobre o altar e ele vai ser queimado ali. E depois este sangue vai ser na sequência, né? Mas ser levado para o lugar santo e depois para o lugar santo. Tem uma pergunta que apareceu aqui. Se não cometi um pecado dos 10, eu falo assim mesmo ou apenas o que eu cometi? Olha, eu vou dizer, se você nunca cometeu um dos 10, meu amigo, eu fico muito pela sua parte, né? Mas você nunca pecou, então. Não tô criticando você, quero que você entenda isso. Todos nós temos, sim, transgredido muitas vezes a lei, né? E quando a gente vai pedindo a Deus, Deus sempre, todos nós cometemos algum pecado na nossa vida. E nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus, e o Espírito Santo é quem vai nos guiar e nos mostrar, né? Ele é que não vai nos convencer. Mas se você não cometeu nenhum desses pecados, ou seja, que bênção, mas nós temos outros pecados a serem cometidos. Todos eles estão englobados ali dentro dos 10 mandamentos. Você vai ver que se você me mostrar um pecado que não passe pelo primeiro mandamento, você, por favor, me mostre.
eu não conheço nenhum pecado que não seja a transgressão, pelo menos, do primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Então, se você leu lá o primeiro mandamento, esse é um desafio que a gente faz para as pessoas aqui. Se você me mostrar um pecado que não passe pela transgressão do primeiro mandamento, eu quero que você me mostre, né? Então, a transgressão do primeiro mandamento é o que sempre acontece com todos nós, né? Com todos nós. Se você ler lá, você vai ver que quando nós pecamos, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, né? Ou seja, nós temos um Deus diante de outro Deus, né? Apareceu outra pergunta aqui. Quem matava o cordeiro? Era quem levava o cordeiro e não o sacerdote? Exatamente. Quem matava o cordeiro era quem levava o cordeiro, não era o sacerdote, ok? Era o próprio pecador que estava confessando o seu pecado que levava o cordeiro para ser morto. E era interessante, porque se você olhar lá na Bíblia, cada pessoa não, primeiro, o cordeiro tinha que ser seu. E você tinha que ter um prejuízo financeiro, porque a economia era baseada ali em ter animais, né? Então quem tinha bastante animal tinha bastante, entre aspas, condições financeiras. Quem tinha pouco animal não tinha condições financeiras. Mas Deus proveu um meio para todos. Oi, Ailton da Silva Matos, um abraço para você, viu? Aí, o Ailton, o Dadá tá mandando um abraço para você, viu? E então, olha só, quando você olha ali dentro do ritual do sacrifício, do santuário, existia hierarquia de animais para serem mortos. Então, existia morte de pomba, morte de cordeiro, morte de carneiro e morte de novilho e morte de boi, né? Então, boa noite, Kátia. Um abraço para você, viu? E ali, por que tinha essa hierarquia? Eram duas coisas. Primeiro, a pessoa que tinha condições e também se a pessoa era influente, ou seja, era líder. Um líder, se ele cometesse um pecado, ele não podia oferecer uma pombinha, não. Se você lê lá na Bíblia, se um líder cometesse um pecado, ele tinha que matar um boi. Ou seja, o prejuízo era muito maior financeiramente. E então você tinha que levar o seu próprio animal e você tinha que ter esse prejuízo. Então, ele pegava esse cordeiro e ele mesmo matava, tá ok? E era um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, né? O sexo masculino, entre aspas, né? Era um cordeiro, né? Sem defeito. Por quê? Porque representava o Cordeiro de Deus, que era Cristo, que era sem defeito, né? E com 1 ano de idade, porque ele ainda... O que acontece? Com 1 ano de idade, os animaizinhos ali, eles eram ainda, como se diz, ele era do convívio da família, né? Era aquele, sabe aquele xodozinho, né? Então, ele era novo. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Senão, depois a gente pode conversar mais em particular, tá ok? Tá ok? Júnior Costa, um abraço para você. Então, vamos lá. Então, ele entrava com ele e agora entregava, e agora o sacerdote pegava esse sangue e ele agora ia levar esse sangue para dentro do santo. E onde ficava o pecador? Ficava ali no pátio, aguardando o sacerdote voltar. Por que aguardando? Porque ele precisava saber se o seu sacrifício foi aceito, né? E ele tinha que voltar, o sacerdote voltar para dar essa informação para ele. Então agora o sacerdote perguntava para ele, olha outra pergunta que o sacerdote fazia. Onde está o seu pecado agora? E aí ele respondia, no sangue. Por quê? Porque agora ele acabou de matar o cordeiro e ele então entregava o sangue, né, para o sacerdote levar para dentro do santuário. Porque a pessoa não podia entrar dentro do santuário, ok? Então vamos lá. E aí, olha só o que o sacerdote dizia. Eu levarei o sangue com o seu pecado para diante de Deus como prova de que alguém morreu no seu lugar e houve o quê? Confissão e arrependimento. Isso é muito interessante, né, irmãos? Porque agora o sacerdote está reafirmando, olha, eu vou levar esse sangue diante de Deus como prova de que alguém morreu no seu lugar. Então o pecado não se discute, o pecado se paga.
Como diz aquele hino do próprio Arauto do Rei, né? Pecado não se desculpa, pecado se paga. Ou seja, se você tem duas formas de você resolver a questão do pecado. Ou você aceita o pagamento que Cristo fez por você e aceita ele como seu Senhor e seu Salvador, e por isso agora você não vai pagar o preço da morte eterna, né? Nós podemos até pagar o preço da morte hoje, que não é a morte eterna, que a Bíblia chama de sono. E existe a morte eterna, que é por ela que Cristo morreu. Ele foi o único até hoje, entre aspas, né, que morreu a morte eterna. Por quê? A morte de Cristo, ninguém morreu ainda. Essa morte que Cristo teve é a morte que vão ter aqueles que vão ressuscitar quando Jesus voltar, e todos vão morrer isso pela terceira vez. Quando a Nova Jerusalém descer, né? Então vão ressuscitar todos os ímpios, e aí vai ter a morte eterna. E essa morte eterna não é causada por algum infarto, não é causada por como se diz, um derrame cerebral, não é causada por um AVC. Essa morte é causada pela separação da fonte de vida que é Deus. Ou seja, o homem se afasta de Deus e agora ele vai morrer a morte da separação de Deus, que é a fonte de vida e a fonte de poder que nos mantém. Como eu rejeitei isso, agora eu vou morrer essa morte eterna. E é aquela morte angustiosa que Cristo morreu lá na cruz, que é representando a morte eterna, que ninguém precisa morrer a ela, porque Cristo pagou por nós esse preço. E se por acaso a gente morrer, né, com um acidente de percurso, né, nos nossos dias hoje, Deus tem um meio para nos dar a vida eterna. A morte não é o fim para nós, né? Então, houve confissão e arrependimento de pecado. Alguém morreu e quem morreu foi Cristo. Então, eu aceito a morte de Cristo e não preciso morrer essa morte, ou eu morro e pago pelo pecado. Então, o pagamento tem que existir, ou com Cristo, ou por mim mesmo, ok? E aí, então, o sacerdote entrava no lugar santo, e quando ele entrava no lugar santo, descalço, né, com os pés limpos, né? Essa é uma imagem bem arcaica, né, de como poderia ser o santuário, que quando a gente olha para a descrição na Bíblia, ele é bem mais detalhada e muito, como se diz, muito bonita, né? Não era nada assim ruim ou feio de se ver, era algo muito bonito. E aí esse sacerdote pega esse cadinho com o sangue que você matou o cordeiro, e ele agora vai entrar no lugar santo. E quando ele chega no lugar santo, quando ele vai entrar no lugar santo, ele vai diretamente para um móvel, que é o móvel do altar de incenso. Porque de manhã o sacerdote já entrou, já acendeu o candelabro que está ali dentro do lugar santo, já colocou os pães da preposição, que eles, se eu não me engano, eles eram trocados, não era diariamente, eu acho que era semanalmente esses pães trocados ali. Ficavam duas fileirinhas de pães ali em cima da surreira. Um abraço para você, meu amigo. E aí, ele chegava, então, e agora ele já tinha aceso, então, o candelabro, e esse candelabro, ele era aceso, não era com um fogo normal, ele era aceso com um sacrifício lá fora. E quem mandava o fogo? O próprio Deus. Então ele fazia um sacrifício, descia fogo, ele pegava esse fogo lá de fora do altar e levava lá para dentro para acender o incenso, o altar de incenso que fica ali, né? E para acender também o candelabro, né? O candelabro que ficava ali também no lugar santo. E quando o sacerdote fazia isso, vocês têm uma história bem interessante, que Nadab e Abiú eles apresentaram o que para Deus? Um fogo estranho. E como é que ele apresentou esse fogo estranho? Porque para acender o candelabro, ele tinha que fazer o que antes? Um sacrifício. E o sacrifício era feito onde? Lá no pátio. E aí descia fogo de onde? Do céu, e acendia o sacrifício. Nadab e Abiú, ao meu ver, ao meu entender, falo eu, não o Senhor, né? Dá a entender que o que eles fizeram foi não fazer o sacrifício lá fora, e eles próprios geraram fogo para acender o candelabro lá no lugar santo. E aí foram, então, fulminados por apresentar a Deus um fogo estranho, né? Que não era um fogo com sacrifício. E aí, então, o sacerdote agora entrava e ele pegava o sangue e ele colocava esse sangue
ele espargia esse sangue no véu que fica entre o Santo e o Santíssimo. Este véu que fica entre o Santo e o Santíssimo recebia o sangue das confissões dos pecados lá de fora. Então ele chegava e ele jogava 7 vezes, ali tem tudo um significado, jogava 7 vezes, ele molhava a mão dentro do cadinho onde estava o sangue e espargia esse sangue ali na cortina que ficava entre o Santo e o Santíssimo. Aí o que ele fazia? Por que ele fazia isso? Depois que ele jogava o sangue, ele pegava esse sangue e colocava nas pontas dos chifres que ficava no altar de incenso. Agora, o que representa, então, é muito legal, o pessoal está mandando aqui vídeos e fotinhas pelo WhatsApp das telas que estão assistindo. Obrigado, Deus abençoe vocês aí, viu? Aí, o que ele fazia? Ele pegava esse sangue e colocava nas pontas do chifre e jogava 7 vezes. Tudo isso tinha um porquê, irmãos. Por que ele pegava esse sangue? Esse sangue veio lá de fora do sacrifício. E ele jogava agora esse sangue representando o pecado do pecador que trouxe lá de fora, confessou, e ele lançava no véu que fica entre o Santo e o Santíssimo. E esse véu, então, ele era trocado a cada dia do juízo. Mas durante todo o ano ele ficava ali marcado com as marcas do sangue que diariamente foram lançadas ali. Esse véu, ele tem uma representação no céu de algo no céu. O véu representa o nosso livro de registros. Onde estão... Por que 7 vezes? 7 é o número da perfeição. Por que lançava 7 vezes sobre o véu? Porque é como se Deus estivesse dizendo, há um registro fiel e perfeito de todos os nossos atos e de todos os nossos pensamentos, quer sejam bons, quer sejam maus, no reino dos céus. Então, olha só, no santuário mostrando que existe um registro, né? E ali está o sangue representando o pecado, e o véu é a marca que representa este livro, registro. E depois ele pegava esse sangue e colocava sobre as 4 pontas do chifre. Por que chifre? Agora vocês vão entender algumas coisas. Na Bíblia, ali são 4 chifres. Por que 4? Todos os números na Bíblia que apresentam a Bíblia, eles têm um significado. E quando você vai para o número 4 na Bíblia, o número 4 na Bíblia, ele representa universalidade. Ok? Então, quando fala assim, os 4 cantos da Terra, a Terra não tem canto, a Terra não é quadrada, né? Nós sabemos que a Terra é um globo. E aí, esses 4 cantos representam a universalidade, norte, sul, leste e oeste, onde estão os 4 anjos segurando os 4 ventos. Então, 4 na Bíblia representa universalidade. Tem vários outros números na Bíblia. Quando você vai para o número 13 na Bíblia, olha, isso é muito interessante. Quando você vai lá, o número 13 na Bíblia, lá em Deuteronômio, diz que o rei Kedorlaomer, ele levantou uma rebelião no 13º ano. E ele viveu 12 anos ali, entre aspas, em harmonia, mas no 13º ano ele levantou a rebelião. Então, o número 13 da Bíblia representa rebelião contra o governo de Deus. Isso é muito interessante, né? Não vou nem falar nada sobre isso para não arrumar problema. Então, olha só, 13 é o número de rebelião. Aí tem outro número na Bíblia, que é muito interessante. O número 12 na Bíblia, o que representa? O número 12 na Bíblia representa povo de Deus. Então, o 12 representa povo de Deus. Você vai ver que são 12 apóstolos, 12 tribos, né? A estrela tem a coroa da igreja lá, da igreja vestida de sol, ela tem uma coroa com 12 estrelas. A Nova Jerusalém tem 12 portas, e em cada porta tem o nome das 12 tribos, e embaixo tem as 12 alicerces, que são os 12 apóstolos, o nome dos 12 apóstolos, né? Então, tudo ali, o número 12 representa o povo de Deus. E o número 4 representa, então, a universalidade. Então, a gente já sabe que tem 4 chifres, significa que é alguma coisa universal. Aí, o que representa o chifre? Quando você vai na Bíblia, o chifre representa o quê? Poder, rei ou reino. Então, quando você olha para o altar de incenso, ele tem 4 chifres nas pontas dele. E ali são chifres mesmo, são ali nos 4 cantos do altar de incenso. E na ponta desse chifre, sangue. E esse sangue de onde? Veio lá de fora do sacrifício. E representa o quê?
o pecado de alguém lá fora, não foi? Foi. Então ele vem, coloca agora esse sangue nas pontas dos chifres, né? O que significa? Qual que é a mensagem que esse ritual está passando? Primeiro, que existe um registro fidedigno e perfeito de todos os nossos atos no céu, quer sejam bons ou maus. Primeira coisa. Segunda coisa, quando ele vai para o altar e coloca nos chifres, 4, universalidade, chifre, poder, sangue, representando o pecado. Agora, olha o que vai acontecer agora quando ele coloca o sangue na ponta dos chifres. É como dizendo assim, Cristo é o único que tem poder universal de lhe perdoar pecados. Então, o chifre representa o poder de Cristo em nos perdoar os nossos pecados de forma universal. E isso aqui é maravilhoso, né? E aqui, então, o santuário ensinando uma outra lição para nós aqui sobre somente Cristo é quem pode perdoar pecados. Não há outra pessoa que pode fazer isso, irmãos. A confissão de pecado deve ser somente ao Cordeiro de Deus e não a nenhum santo, somente ao próprio Deus, ok? Então, vamos lá. Aí o sacerdote agora fazia isso e ele voltava. Ele saía agora, voltava, e quem que ele encontrava lá fora? O mesmo pecador que ele deixou lá fora. E quem que ele encontrava lá? O pecador que confessou o seu pecado. E como que ele estava? Como é que você consegue imaginar como é que ele estava lá fora? Será que ele estava mascando chiclete? Brincando no Facebook? Brincando no WhatsApp? Se divertindo? E falando, gente, conversando anedotas e piadinhas, né? Como é que ele ficava lá fora? Ele ficava em contrição de alma. Por quê? Porque ele queria saber se o seu pecado foi perdoado ou não. Então, quando o sacerdote voltava, ele dizia, fiz expiação como me ordenou Jeová. E agora ele faz uma pergunta, e olha que coisa maravilhosa. E agora o pecador vai entender o que Deus está fazendo por ele. E ele vai responder, onde está o seu pecado agora? Ele responde, no santuário. Já não o carrego, está diante de quem? De Jeová. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O pecador agora entendeu que ele confessou seu pecado, se arrependeu, abandonou o pecado, e ele agora colocou diante de Deus o seu pecado, e ele já não está mais com ele, já está, onde está o pecado dele? Está lá no santuário. E quem vai tratar o pecado, quem vai purificar o santuário? O Cristo, o sumo sacerdote. Então ele já, entre aspas, limpo desse pecado agora, mas numa condição. As pessoas falam assim, quando eu confesso pecado, o que acontece com o meu pecado? É lançado na profundeza do mar. Sim, mas não no momento que você confessa, ok? Ele vai ser lançado nas profundezas do mar quando terminar o processo de julgamento. Eu vou dizer assim, uma forma bem didática, né? Quando nós confessamos nosso pecado, nós transferimos o nosso pecado para o santuário. E ele fica em stand-by. O que é stand-by? É uma coisa que está ali e ainda necessita terminar uma obra. Se ele vai ser tirado de mim, quando encerrar o processo, Cristo vai então agora, o nosso pecado está lá em stand-by. Eu não cometi mais esse pecado, me arrependi de todos os meus pecados, vou ser salvo. Então, Cristo vai purificar o santuário e vai também me purificar. Agora, se eu vou ser condenado, e eu tenho outros pecados que Deus já me mostrou e não me arrependi, e não confessei, e não quero arrependimento, então esse pecado que eu confessei, ele vai voltar para mim. Cristo não vai pagar por pecados de pessoas que não serão salvas, irmãos. Ele pagou para todos nós. Olha só, na cruz, Cristo pagou o preço para que nós tivéssemos direito, de novo, oi Rejane, um abraço para você, tivéssemos direito novamente ao acesso ao céu. Mas se nós não nos arrependermos, nós vamos pagar por os nossos pecados, ok? É por isso que Satanás hoje está muito interessado que você não se salve, porque ele vai pagar os pecados dos perdidos, quer dizer, dos salvos, que estarão dentro da cidade. O dos ímpios, cada um vai pagar pelo seu. Então, mesmo que eu tenha confessado, mas eu não me salvei, aquele pecado volta para mim. Por isso que eu falei que fica em stand-by. Fica na espera do encerramento do julgamento. Porque quando encerrar o julgamento, aí sim,
Quando Cristo disser, está feito, continue o justo na prática da justiça e o ímpio na prática da impiedade, então agora ele encerra o processo. E agora, então, os meus pecados, confessados e arrependidos dos salvos, serão depois, ainda não vai ser nesse momento, vai ser lançado sobre o bode, que representa Satanás, né? Que vai para o deserto e vai ficar, tem todo o processo que nós vamos mais para frente. Então aqui nós precisamos entender que eu tenho que confessar meus pecados e abandoná-lo, porque senão ele vai voltar para mim e é eu que vou pagar por ele, ok? Então aqui já está no santuário, já não corre, está diante de Jeová. Aí, agora então ele ia sair. Lembra que na entrada ele via a cortina azul que representava a lei de Deus? Isso na entrada. Via o vermelho, que representava o quê? A transgressão da lei, o pecado. Via a violeta, que era o quê? A misericórdia que Cristo oferecia e a sua justiça para o pecador. E aí isso ele via na entrada. Quando ele ia sair agora, ele via o quê? A cortina branca. Como é que esse pecador saía, irmãos? Feliz da... Por quê? Porque ele recebeu de Deus o perdão dos pecados. E quando ele recebeu o perdão dos seus pecados, ele agora sai e ele olha para a cortina branca e ele está feliz e radiante, porque é dessa forma que ele também está, purificado diante de Deus, né? E aí ele segue em frente. E agora eu queria mostrar para você, nessa primeira parte que a gente está estudando, alguns animaizinhos que são os menores animais do mundo, né? Esse aqui é o mussaranho pigmeu. Ele não é um rato, tá bom, irmãos? O nome dele é mussaranho pigmeu. Olha, é o menor mamífero que existe. É bem pequenininho. Estamos olhando aí, olha o tamanho dele no dedo de uma pessoa. Agora nós vamos ver o menor réptil. O menor réptil que existe é o camaleão de 3 centímetros. É encontrado em Madagascar. Seu nome é Bruchezia micra. Olha o tamanhozinho dele na unha da pessoa, né? É muito pequenininho. O menor réptil existente. Aqui, o menor anfíbio. Vocês estão olhando, está tudo na ponta do dedo de uma pessoa, né? Menor que uma unha, né? Tão pequenininho que é. Esse aqui agora é a menor ave. É muito pequeno, né? Olha o tamanho dessa ave, a menor ave, um beija-flor na ponta de um lápis, né? Que coisa maravilhosa, como Deus é poderoso. E olha que detalhes que tem nessa avezinha, né? Nós no sítio lá tinha um ninho de beija-flor. O beija-flor já é pequeno no tamanho adulto. Imagine o tamanho que é o filhotinho. Eu tentei várias vezes tentar ver e eu não conseguia nem enxergar o tamanho dele, tão pequenininho que ele era, né? E ali, como é que ele dá a comidinha para eles, né? Aquele bicão todo ali, chega, que coisa fantástica. Aqui nós vamos ver agora o menor peixe do mundo. Primeiro eu vou mostrar para vocês o aquário, né? Com esse peixe que vocês estão conseguindo ver aí, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 peixinhos, né? Dentro desse aquário. Olha o tamanho desse peixe. Agora eu vou mostrar para vocês o tamanho do aquário, né? E aqui, olha o tamanho que é esse aquário, né? 1, 2, 3 centímetros e meio é o aquário. E tá vendo aqui, ó? A régua aqui, 1, 2, 3 centímetros e meio é o aquário. Olha o tamanhozinho que é o aquário. E os peixes têm muito espaço para nadar ali ainda. Olha o tamanho que é esse peixe, para você ter ideia de que tamanho que é esse peixe, né? Que coisa fantástica. Imagine se você tivesse esse aquáriozinho na sua casa e você fosse tratar desse peixinho, né? Um carocinho de nada, um pozinho de farelo de pão já seria suficiente para eles comerem a semana toda, né? E aí você pega ali, coloca a sua carona ali, olha ali para esse aquário e o peixe faz o quê, né? Corre, né? Tem medo de você. Você cuida dele, você trata dele, você dá alimento para ele, mas ele tem medo de você porque você é muito grande. Como seria para eu dizer e mostrar para esse peixe, para ele poder entender que eu sou quem cuida dele, quem cria ele, quem dá comida para ele, quem sustenta ele? O que você acha da gente se transformar num peixe e entrar no aquário? Agora, imagine a seguinte cena: se você entrar no aquário e se transformar num peixe, você corre um risco tremendo de você chegar lá e dizer para esses peixes: olha, eu sou quem dá comida para vocês, quem cuida de vocês. E os peixes poderão dizer para você: você é um de nós. Você é igual a nós. Como assim você é quem trata de mim?
Então, você pode correr o risco de ser rejeitado. Agora eu queria levar você para a Bíblia. Vamos ver um dono de aquário que entrou no aquário e se transformou em peixe, e os peixes do aquário o rejeitaram. Abra sua Bíblia. Aqui é o filhotinho do peixe, né? Você viu o peixe na idade adulta, né? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 14. João, capítulo 1, verso 14, nós vamos ver um dono de aquário que, de tanto ver os seus peixes no aquário, resolveu entrar dentro do aquário e resolveu se transformar num peixe, para dizer aos peixes do aquário que ele os amava. E olha o que diz aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, vamos ler esse verso de forma diferente. E o dono do aquário se transformou em peixe, entrou no aquário e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós o rejeitamos. Quando a gente olha para esse texto fantástico da Bíblia, nós vemos que Jesus, ele era, entre aspas, né, as pessoas olham, o Jesus do Antigo Testamento, ele era Jeová, ele era que fazia o monte fumegar, que descia a praga do Egito, que abria o mar, que executava a sua sentença de juízo sobre alguém que transgredisse a sua lei. E agora, esse mesmo Deus desce no aquário, entra dentro do aquário, e as pessoas o rejeitam. E ele ensina para essas pessoas, eu sou o Deus que te criei, eu sou quem te mantém, eu te sustento. E muitas dessas pessoas o rejeitam. Rejeitam por ideias, filosofias, rejeitam a Cristo por causa de um carro, por causa de uma prestação, por causa de uma casa, por causa de uma faculdade, por causa de uma namorada, de um namorado. E muitos de nós temos rejeitado a Cristo hoje. Nós estamos vendo aqui dentro do santuário um grande plano da salvação. E eu queria levar vocês agora para o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. E lá diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu quero, nesta noite, perguntar para você, você entende essa profecia? Você compreende o que significa até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado? Você compreende quais são as implicações dessa profecia na sua vida espiritual e na sua vida hoje, como verdade presente? Se você entende, glória a Deus. Mas se você não entende e gostaria de entender, eu convido você para amanhã, para nós estarmos juntos novamente e nós continuarmos esse estudo, para que Deus abençoe você e a sua família, para que nós possamos compreender esse grande plano da salvação, os detalhes do santuário e do plano que Deus tem para nos salvar e que está chegando o momento de nós entendermos quem irá triunfar. Para que nós possamos compreender o que significa essa profecia de tempo, a maior profecia de tempo da Bíblia para os nossos dias. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu quero convidar você amanhã novamente conosco às 19h30. Eu procurei ser, entre aspas, procurei hoje diminuir o tempo para a gente não ter problema de começar atrasado e começar dentro do horário certinho. A gente sempre se programa aqui, mas hoje eu comecei a falar assim, já que é assim, nós vamos começar 7h15, né? Para aqueles que quiserem participar, fazer pergunta, e a gente poder falar com o pessoal e a gente começar às 7h30 dentro do horário. Eu agradeço você por estar aqui conosco, você que participou conosco, com a sua família, e eu desejo a você uma ótima noite e espero você amanhã às 19h30, depois do pôr do sol. Amanhã é sexta-feira, dia da preparação. Normalmente aqui nós jejuamos
nesse dia. Nós encerramos no pôr do sol com uma ceia, né? E todos comem, todos juntos. É uma bênção. Nós fazemos o nosso culto. Começamos bem cedo. Eu convido você amanhã a se preparar. Aproveite que você está em casa, se você está em casa, para deixar já tudo pronto, para você receber o sábado com alegria, antes do pôr do sol, para você ter a sua filha, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, todos prontos para receber o sábado do Senhor nosso Deus. E eu convido você a fazer. Se você está em casa, nesse momento, sem poder trabalhar, faça isso. Procure amanhã se preparar com a família. Pode ser que dê um monte de coisa errada, mas se você começar a ser oração, pedindo a Deus, você vai ver que vai conseguir e vai ser uma bênção para sua família, tá bom? Eu queria encerrar com uma oração. Queria convidar você que, se você puder, se ajoelhar para que a gente possa orar e agradecer a Deus pelo nosso estudo. Senhor nosso Deus, grande Criador, graças te damos, Senhor, por essa mensagem do santuário. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la, entendê-la e viver em nossos dias. Obrigado pelas famílias reunidas que entraram para estudar a sua palavra. Abençoe a cada um deles, Senhor. Nós te pedimos o poder do teu Santo Espírito, derrama sobre nós a tua chuva, a chuva serôdia. Tira de nós toda dúvida, toda angústia, tira de nós tudo aquilo que está nos impedindo, aquele pecado que está nos atrapalhando de avançar na nossa carreira de fé. E abençoa os lares aqui, Senhor. Dá a eles uma boa noite de repouso, um excelente dia de preparação, e que um pôr do sol possa estar aguardando a cada um amanhã, prontos e preparados para receber o teu santo sábado. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado, e amanhã nos encontramos novamente às 19h30. Na verdade, eu vou começar um pouquinho mais cedo, para você poder a gente já ir conversando, e quando for 19h30 a gente começar, tá bom? Um abraço para você e até amanhã. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só escrever aqui que a gente vai responder, tá bom? Até logo. Até logo.